Fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo abre essa instrução com a palavra finalmente. E assim que eu li, eu pensei, finalmente? Se finalmente, significa que antes disso ele falou coisas tão importantes quanto a que ele vai dizer depois de finalmente. O que ele quis dizer é, aquilo que eu vou dizer agora está ligado com o que eu disse agora há pouco. E uma coisa não está separada da outra, porque finalmente, ou seja, assim que eu termino de instruir-vos, eu vos dou a última instrução. Então, se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos encontrar dentro do livro de Éfeso uma situação onde Paulo faz instruções práticas para a vida dos cristãos. Paulo começa a fazer algumas advertências. Paulo começa a dizer, ei, presta atenção na sua vida. Você não é só um ser espiritual, você é um ser carnal. Você se relaciona com marido, com mulher, com filhos, com patrões. Você tem uma vida social. Ei, acorda para isso, Paulo vai falando. E a primeira coisa que Paulo diz no capítulo 5, na abertura de todas essas instruções, antes dele dizer finalmente, ele fala assim, no capítulo 5, versículo 22, mulheres, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo a seus maridos. E ele vira para os maridos e diz assim, maridos, existe uma condicionante aí. Você quer uma mulher sujeita a ti, como a igreja é sujeita a Cristo? Trate-a como Cristo trata a igreja. Dando a sua vida, abrindo mão de si por ela. Quer uma igreja temente a Deus? Seja bom para ela. Quer uma mulher sujeita ao marido? Seja bom para ela. E aí ele diz, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificada pelo lavar da água mediante a palavra e para apresentá-la a si mesmo. Quem faz essa mulher ser maravilhosamente sujeita é o marido. Se a sua mulher não se sujeita a você, olhe o seu comportamento, não o comportamento da sua mulher.
Porque assim como a mulher, a igreja está sujeita a Cristo, porque Cristo a ganhou. Cristo fez isso lá no jardim? Não. Livre-arbítrio total. Faz o que você quiser. Aí Cristo vem e faz o quê? Cativa a mulher. Cativa a igreja. Ganha o coração dela. A palavra diz, não foi você, igreja, que me amou primeiro. Fui eu que te amei. Fui eu que te adornei. Fui eu que te compus. Fui eu que te embelezei. Fui eu que te santifiquei. Paulo dá uma instrução aos casados aqui. Se você é casado, Paulo está dizendo, cuide do seu casamento. Ame a sua mulher, para que ela se sujeite a você. Se entregue de bom coração, sem resistência, sem birrice, mas com alegria. Não é assim que a palavra fala? Eu quero que me deis, mas me dê como? Com alegria. A mulher, ela não pode estar forçada a dar nada. Se ela está sendo forçada a dar alguma coisa, o homem está fora do papel dele. Ele está tratando essa mulher de uma forma muito indevida. Porque a mulher é reagente ao marido e não ao contrário. Deus chama Adão. Fala com Adão, cuida da tua mulher. E não ao contrário. Essa é a instrução que Paulo dá aos casados. Mas Paulo não para aí. Paulo continua e vira e fala assim, vocês não só são marido e mulher, homem e mulher, casados, namorados, não, vocês também são filhos. E aí ele vira e fala, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. No Senhor, à luz da palavra. Você vai obedecer ao teu pai à luz da palavra. Você não vai obedecer ao seu pai quando ele lhe der ordens fora da palavra. Não faça isso. A Bíblia diz, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Importa-te agradar a Deus ou aos homens? Outra chave. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor. Pais, não irritem os seus filhos. Não irritem os seus filhos. Antes, criemos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo vai um pouco mais à frente e fala, filho, obedeça teu pai. Pai, não irrite teu filho. Ele é uma criança, cuide dele. Não o ponha à prova, não o ameace, não o irrite mesmo. Trate-o com dignidade, com respeito. Não é porque ele é uma criança que sabe menos do que você que ele tem que ser desrespeitado, não. O filho tem que olhar no pai e ver Deus. O filho tem que olhar para a mãe e ver Deus nela. E não o diabo. Que irrita, que tenta, que pesteia, que pragueja, que amaldiçoa. Não. O filho, a primeira imagem que uma criança tem de Deus está no pai e na mãe. A partir disso, ela vai formar o conceito de divindade dela. Porque Deus, querido, é invisível. Nunca ninguém viu a Deus, e nós só veremos a Deus na eternidade. Para que seu filho creia em Deus, ele precisa crer em você. Deus, uma criança nunca vai entender que Deus é bom se o pai é mau. Isso é uma guerra que o adulto, quando converte,
ele entra em batalha. E eu vou te falar, não é a batalha inicial, não é uma batalha que dura anos. Anos. E se é que vencemos ela? E se é que vencemos? Porque vamos estar sempre olhando para Deus e nos lembrando das más coisas que recebemos, das incredulidades que recebemos. Tudo passado através de um pai e de uma mãe. Mas Paulo continua, escravos ou empregados. Você que tem um patrão, você que tem um chefe, você que tem alguém que paga um salário para você, ele está dizendo, escravos, obedeçam aos seus senhores, aos seus chefes terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhe, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens. Porque vocês sabem o que o Senhor recompensará cada um pelo que pratica, seja escravo, seja livre. Aí ele vira para os senhores, para os chefes e fala: ei, chefes, senhores, tratem os seus empregados da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Por que eu estou fazendo essa volta? Por que eu estou indo lá atrás para poder falar de algo que eu vou falar agora, lá na frente? Porque Paulo vira e fala, finalmente. E nós precisamos olhar para todo o contexto. Porque finalmente, sabe por que eu estou falando isso? Porque nós entendemos, praticamos, cremos, recebemos que a armadura de Deus é algo que a gente pega no mundo espiritual, enfia no nosso corpo e misticamente, magicamente estamos protegidos. Magicamente. A gente faz uma oração, vista o capacete, coloca a couraça da justiça, o cinto da verdade, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé, a espada do Espírito, pronto, estou protegido. E isso não é verdade. Isso não é mágica, o evangelho não é mágica. O evangelho não acontece assim, ó. Paulo, para falar da armadura, ele vira antes. Porque olha só o que ele fala aqui no versículo... Vamos ler o 13. Vamos ler o versículo 13. 6:13. Ele diz assim, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Aí ele vira e fala assim, depois de terem feito tudo. Você precisa antes de vestir a armadura, fazer tudo. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando assim, você é filho, você é servo, você é co-herdeiro com Cristo e você também é um soldado. Existem essas 4 faces que nós precisamos ter dentro de nós e que, pelo nosso discernimento, só através do discernimento mesmo, nós vamos saber a quem devemos lançar em determinadas situações da nossa vida. Primeiro que ele está dizendo que a armadura de Deus é algo para vencer o diabo, e isso não se faz esporadicamente aos domingos, nem uma vez por mês, durante a ceia, e nem quando apenas você entra com uma dificuldade, não. Ele está dizendo que isso é uma prática diária. Ele está dizendo, depois que o teu caráter estiver aperfeiçoado ou endireitado, porque você já fez tudo, você já honrou o teu marido, você já honrou a tua mulher, você já honrou o teu pai, você já foi um bom pai. Você já se sujeitou aos seus senhores. E os senhores também trataram com justiça os seus funcionários. Depois de vocês terem feito tudo isso,
dizendo assim, ó, não vistam a armadura de Deus sem antes terem feito tudo, não. Isso não vai adiantar nada. Balela alguma não vai adiantar. Isso é misticismo religioso. Isso é sofisma mental. Sofisma mental, querido, é tudo aquilo que se passa por verdade, mas é mentira. A armadura de Deus, descrita como nós aprendemos ou como é disseminado por aí, é um sofisma mental. É como se a pessoa andasse, é a mesma coisa de ter sal grosso na carteira. É a mesma coisa de andar com uma nota de dólar na carteira para dar sorte. É a mesma coisa de se banhar com sal grosso. É mais um ponto de ritual místico. Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que esse revestimento é para aquele que fez tudo. É para aquele que tem o caráter forjado em Deus, para aquele que sujeitou a Deus, para aquele que está em obediência, para aquele que fez tudo que Deus mandou. E no fim de tudo, veste a armadura. Sabe por quê? A armadura só cabe, preste atenção, você sabe o que é uma armadura? Você já viu assim a imagem de um soldado romano? Porque Paulo, cidadão romano, faz a narrativa de uma estrutura romana. Aqueles capacetes de aço que descem aqui nas orelhas, com aquele cabelão grandão, para aumentar o tamanho dos soldados e fazer o inimigo pensar que eles são maiores. Você sabia que o cabelo era para aquilo? Os romanos não eram homens muito altos. E aí eles inventaram que no capacete eles colocavam um cabelo, uma crina de cavalo desse tamanho, que fazia assim, ó, pegava na cabeça todinha. Isso era para amedrontar. E as pessoas de longe olhavam e falavam, meu Deus, aqueles são homens enormes. Eles já chegavam perto dos romanos, já assim, fraquejando. A couraça da justiça, aquela couraça de couro que vinha debaixo de uma armadura de ferro. As sandálias vinham, a gente pensa naquelas sandálias romanas como se elas fossem só assoladas, uns amarradas. Não, ela vinha com tipo uma bota, ela vinha até aqui com couro. O escudo, da altura da cabeça até o chão. Pode atirar dardo, pode. Não pega em nenhuma parte do meu corpo. A espada, afiada, pesada, longa, mata 2 homens de uma vez só. Se um estiver do lado do outro, fez assim, ó, vaza os 2 abdômenes. E o cinto da verdade, que é onde o soldado guarda a bainha da sua espada. É a bainha da sua espada. E ela também prende. Ela prende a couraça da justiça com aquele saiote que eles usavam. Então, quando Paulo está narrando, fazendo a narrativa, ele está dizendo assim, essa armadura cabe em você? Porque se você não se colocou dentro de tudo o que você podia fazer, essa armadura não serve, meu filho. Vai ser como a armadura que Saul deu para Davi. Era grande demais, pesada demais. Aquilo só ia fazer Davi perder. Só. Essa armadura que a gente fantasiosamente essa ilusão, ela não cabe naquele que não fez tudo diante do Senhor. Não cabe fingimento, não cabe mentira, não cabe rodeios, não cabe sou crente na igreja, na minha casa eu faço o que eu quero, sou eu que pago as minhas contas. Eu sou gentil na igreja, em casa, se você não me obedecer, você vai ver o que vai acontecer com você. Na igreja,
Meu filhinho, não faça isso, você vai se machucar. Em casa, senta a peia no moleque. Grita, esbraveja. Minha pergunta é, você é a mesma pessoa? Ou você tem uma identidade em cada território que você frequenta? Você é um cara assim, geograficamente mutável, você é um mutante. Se você está no trabalho, você tem uma personalidade, ali você é forte, corajoso, para ninguém te intimidar. Em casa você é machão, ou respondona, ou atrevida. Na igreja você é pacífica, amoroso, gentil. Querido, a armadura de Deus nunca vai entrar em alguém assim. E preste atenção, quem não está de armadura, necessariamente, preste atenção, aqui está dizendo que a armadura, ela é armadura, ela é uma arma de ataque e de defesa. E ele narra, Paulo vira e fala assim, a armadura é aquilo que te livra do quê? Dos dardos, das setas inflamadas do inimigo. Se você não está de armadura, você necessariamente está ferido. Necessariamente. E quando você é ferido, esvai-se o quê? Sangue. Sangue é o quê? Vida. E a sua vida vai murchando, murchando. Primeiro vai murchando a sua vida espiritual. Você vai ficando desanimado, fraco, vai crendo muito mais naquilo que a televisão fala do que naquilo que a palavra de Deus diz. Vai crendo muito mais nos incrédulos do que nos crentes. Crentes no bom sentido da palavra. E não no pejorativamente da palavra. Mas no sentido daquele que crê em Jesus. A vida vai se esvaindo. E depois que a vida espiritual se esvai, não se iluda. A próxima aí é a sua vida carnal. Sua alma. Aí você vai entristecendo, aí você vai deprimindo, você vai ficando para baixo. E depois disso, literalmente, a doença. Que vai te levar para um hospital, para uma cirurgia. Você vê como uma coisa é... Primeiro o ataque é no espírito, sempre. Se o espírito fraqueja, a alma, que é reflexiva, daquilo que o espírito alimenta, vai sofrer. E o corpo, que é reflexo da alma, vai sofrer. É uma cadeia. Nós somos, como a Jarlene abriu o culto dizendo, você crê que Deus é 3 ou é 1? E você, crê que você é o quê? 3 ou é 1? Porque você também é 3. E ai de você se não cuidar dos 3. Porque a Bíblia diz que Deus cuida do Filho, o Filho cuida do Espírito, o Espírito cuida de Deus. Um cuida do outro. Cuida só da sua carne. Deixa o seu espírito ficar fraco. Deixa. Você vai ver onde você vai parar. Cuida só da sua alma. Não cuida da sua carne, não. Você vai ver aonde que isso vai dar. Nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos ser como os soldados de Cristo. Como eu estava dizendo, a hora que o filho, querido, é aquele que ouve e recebe. Esse é o filho. Há momentos da sua vida que você não é tempo de avançar. Sabe? Há tempos da sua vida que é como Jesus falou com os discípulos. Quando Jesus estava para ascender aos céus, ele disse: não saiam vocês de Jerusalém. Fiquem juntos, num único lugar. Até quando, Senhor? Não interessa a vocês. Obedeçam. Fiquem juntos. Quanto tempo isso gastou? Quanto tempo? 40 dias.
Em 40 dias, Jesus não ascendeu aos céus. Ele ficou na terra, fazendo o que ele tinha que fazer. E eles só foram revestidos de poder quando Jesus subiu e o Espírito desceu. Era tempo de ficar o quê? Parado. Fica parado aí, meu filho, meu filho. Vocês serão revestidos de poder. Fica parado aí. Não é contínuo. Espera. Você vai ter que ter discernimento. Peça a Deus discernimento que Ele te dará. Quando é que você precisa ser filho e ficar parado esperando Deus agir? Quando é que você vai ter que ser servo? O servo, ele trabalha o tempo todo. Ele tem a rotina dele ali, ele não para tempo nenhum, ele não pode engambelar o patrão. Não é isso que a Bíblia fala? Eu te dei sementes, saia a semear. Saia a semear. E há momentos da sua vida que você vai discernir e falar, não, é tempo de eu trabalhar agora, toda hora. Todo dia, onde eu for, eu vou falar. Tendo oportunidade ou não tendo oportunidade. Há tempos. E isso, quando eu falo tempos, pode ser 4 num dia só. São situações, não são épocas. Não coloca isso dentro de um tempo cronológico. Esse tempo agora é só de eu ficar parado. Não. Isso é dentro de determinadas situações. Isso pode variar, igual o tempo em Brasília. Pode amanhecer calor, de tarde chover, de noite faz frio. Pode ser assim. E você que vai ter que ter discernimento. Quem é que te dá o discernimento? O Espírito Santo. Se você tem o Espírito Santo, você vai ter discernimento. E há momentos que você é o coerdeiro. O que é o coerdeiro? Recebe todos os direitos conquistados na cruz por Jesus. Todos. Você justificado sem falar nada. Você inocentado com falsas testemunhas levantando-se contra mim. Fiquei enfermo, mas estou de pé, vigoroso. Coerdeiro. Recebe, recebe aonde não plantou. Colhe aonde não plantou, onde não semeou. Coerdeiro. Mas há momentos que você vai ter que ser soldado. O que o soldado faz? Ora. Você já viu soldado na guerra parando? Para tudo. Vamos orar. Você já viu isso? Lembra de Moisés? Os inimigos chegaram. Os inimigos lá do Egito. Comprimiram todo o povo de Deus. Aí Moisés não sabia o que fazer. Moisés correu para o monte. Aí Moisés está lá, Deus, o senhor está vendo o que está acontecendo lá embaixo, Deus? Chegaram, ei, vão matar a gente, o senhor não vai fazer nada não? Aí Deus vira para ele e fala, o que você está fazendo aqui? Ei, Moisés, o que você está fazendo aqui, rapaz? Diga ao povo que marche. Saia do teu lugar e marche, faz alguma coisa. Aí Moisés desce correndo. Gente, Deus mandou a gente marchar. Aí na hora que Moisés põe o pé na água, puf, acontece o que ele nunca imaginou na vida dele. O mar se abre. E o povo marcha. Vambora, gente, vambora. Cuidado para nós não estarmos discernindo as situações completamente avessas na vida da gente. A Bíblia diz que a todo aquele que precisa de sabedoria, de discernimento, peça e Deus com alegria dará. Eu tenho orado isso. Eu tenho orado para que eu não me acovarde no tempo em que eu tenho que levantar minha espada e degolar o meu Golias. Embora Golias não tenha sido degolado. Apedrejá-lo, né? Ao fora. A heresia. E nem para eu ficar orando, quando eu deveria estar trabalhando, marchando, correndo, indo atrás, fazendo tudo o que eu preciso fazer. Ou para eu não começar, como Paulo diz, a ficar desferindo golpes no ar. Por quê? Porque eu deveria estar orando. Eu deveria estar de joelho,
E estou aqui, achando que eu tenho que fazer alguma coisa. E aí Paulo fala assim, é como se eu estivesse dando socos no ar. Não adianta nada. Estou gastando energia à toa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Amém. Deus está falando, olha, a armadura de Deus é algo que se faz diariamente, todos os dias. Mas não façam disso um passe de mágica. A armadura só entra em quem está com caráter aperfeiçoado, forjado, entregue no Senhor. E mais, quando você vestir a sua armadura, lembre-se, quando a Bíblia vai falando de dardos, queridos, isso tem um significado muito, muito importante. Primeiro que esses dardos, eles são inflamados. Quem conhece dardo aqui? Sabe aqueles joguinhos de... não é tira o alvo não, né? Anti-flash? Isso, é um alvo com várias categorias ali. É um alvo mesmo. E aí vem assim, uma setinha que tem na ponta um finco de aço. E você precisa acertar. Hoje eles só vendem isso para adulto, para criança, e aqueles que têm imã na ponta agora, né? Mas os dardos que estão falando aqui é como setas. Na minha tradução, inclusive, fala setas inflamadas. O que é isso? A ponta está envenenada. E se você não tiver ali com o seu escudo, o que é o escudo da fé, querido? Se não estar com a consciência focada na palavra, sabendo quem Deus é e quem é o diabo. Que é impossível vencer a Deus e que você, felizmente, está do lado de Deus. Então é impossível atropelar você. Você pode até ser vencido, mas jamais atropelado e morto. Você pode até ser vencido. E quando isso acontece, foi Deus que permitiu, foi Deus que quis. O diabo não tem autorização para fazer nada com você que Deus não tenha falado. Pode fazer, pode. Ele está precisando de umas peias. Essa palavra está ficando muito na minha boca, né? Nunca usei isso na minha vida. Está precisando muito de uns couro. Lá em Minas é assim, é couro. Lá no Nordeste é peia. É peia. Lapada. Surra. Às vezes Deus faz isso. Deus faz, não fez com Jó? Não fez com Paulo? Vou te mostrar, Paulo, o quanto importa sofrer pelo meu nome. Sou eu que vou fazer você sofrer, Paulo. Que diabo que, rapaz? Que diabo? Para de colocar a culpa no diabo. A responsabilidade é sua. A carne é sua, a cabeça é sua, a consciência é sua, a escolha é sua também. A única coisa que o diabo pode fazer é ficar te inflamando. Jogar ali a setinha ali. Vai com a palavra, com o escudo da fé. A couraça da justiça, sabe o que a couraça da justiça protege? Já estou terminando. Seu coração, seus sentimentos, seus órgãos vitais. A couraça da justiça é como se fosse uma camisa. O que ela está protegendo? Seu coração de ser inflamado, de entrar amargura, de entrar um sofrimento que não deveria estar ali, jogando você para baixo, fazendo você se sentir abandonado por Deus, não amado por Deus, ou não amado pela mulher, pelo marido, pelos filhos, pelos amigos. E Ele guarda os seus órgãos vitais. Sabe o que significa isso? Das doenças. Das doenças. O capacete da salvação guarda você desses dardos inflamados, que são esses pensamentos opressores, mentirosos. Como é que se combate isso? Lendo a palavra, conhecendo a palavra, a vontade de Deus para você. Paulo está falando isso, não é místico não, não vem com esse negócio não. Ai de nós se não conhecermos o Evangelho e não comermos desse rolo. Ai de nós, pereceremos, diz a palavra do Senhor. Aquele que não conhece a palavra perece.
O meu povo tem perecido porque não me conhece. E fica acreditando em crendices. Em São João, em São José, em Ogum, em Oxum, em sal, em óleo. Em ficar ali martelando ali, ó, na campanha. Seu Deus é surdo para que não possa lhe ouvir? O anjo chega para Daniel e fala assim: da primeira vez que você orou, Daniel, o Senhor ouviu e enviou Gabriel. Ele demorou 21 dias para chegar na sua vida, porque ele foi interceptado no caminho. O que é isso? Daniel foi encharcado de dardos na sua mente. Deus não escuta, Deus não vem. Por que o anjo foi lá dar satisfação a Daniel, falando assim, da primeira vez que tu oraste? Se não porque Daniel estava em crise com Deus. Da primeira vez, ô Daniel. Presta atenção, rapaz. Cadê teu escudo da fé? Cadê a tua espada, que é a palavra de Deus? Falada, pensada, sentida, ouvida. Aonde estão as sandálias do evangelho da paz? Não do juízo. Deus está falando assim, olha, aonde quer que você vá. Hoje eu tive com uma pessoa e ela veio me dizer, perguntar assim, vê se eu estou certa. Eu fui roubada. Eu estava num ônibus, indo para São Paulo. Dentro desse ônibus, que era um ônibus fretado, todo mundo sabia quem era todo mundo, eu fui roubada. E quando eu descobri que eu fui roubada, eu acionei o motorista parou no posto policial, a polícia entrou e falou assim, ó pessoal, eu não vou liberar o ônibus enquanto a pessoa não entregar o dinheiro. E a pessoa que foi roubada virou e falou assim, não, aí passou 40 minutos, passou uma hora, ficou aquele mal-estar dentro do ônibus, a pessoa falou assim, não, deixa seu guarda, não vou querer mais não, deixa o pessoal seguir viagem, só que eu vou falar uma coisa aqui, a pessoa que tirou o dinheiro da minha bolsa, vai perder a mão. Deus vai decepar a sua mão para que todo o teu corpo não pare no inferno. Tua mão vai para o inferno, mas todo o teu corpo vai para o céu. E ela lançou a palavra. E o ônibus seguiu. E diz ela que um cara sentou do lado dela e começou, pelo amor de Deus, retire essa palavra. E não sei mais o que, retire essa palavra. Não pode, se essa palavra é muito pesada. Aí ela veio me perguntar assim, eu fiz certo ou eu fiz errado? Aí eu peguei e falei assim, ó, eu não sinto paz no meu coração para fazer o que você fez. Nós já testemunhamos um caso desse, vocês lembram também do chiclete? Não lembram do chiclete? Você lembra, né, Jonathan? A gente, todo mundo sentado, os irmãos da igreja, todo mundo tirava o chiclete, mascava o chiclete, na hora que começava o culto, o irmão tirava o chiclete, colocava debaixo da cadeira. Eu lembro isso aí. E aí o bispo da igreja falando assim, gente, não cola chiclete, não cola chiclete, não cola chiclete. Não dava resultado nenhum, o chiclete continuava sendo colado. Aí um dia, e muitas vezes ele fez isso. Quem está colando chiclete debaixo da cadeira, os dentes vão tudo cair. Isso é uma palavra de maldição. E a Bíblia diz que nós devemos calçar o evangelho do quê? Da paz. Quem faz a justiça, querido? É Deus. Eu não sinto paz para amaldiçoar quem quer que seja. Porque aquilo que está nos meus pés é para disseminar a paz do reino de Deus. Embora eu ore por justiça. Eu oro. Eu fiz um enterro nessa segunda-feira e a palavra que eu levei para o enterro foi: Deus se vingará deste que cometeu o ato de injustiça. Foi essa palavra que eu levei para o enterro. Li todos os versículos que a Bíblia fala sobre juízo. E oro.
Falei para a família assim, que o coração de vocês, aquilo que está escrito em Deuteronômio e aquilo que está escrito em Romanos, depositem diante de Deus toda a ira do vosso coração. Pois aquele que faz justiça, Deus recolhe a sua mão e desiste. A Bíblia fala que Deus desiste de fazer justiça. E a nossa justiça é infinitamente menor do que a de Deus. Então, se você quer uma vingança bem feita, querido, sai fora, velho. Sai fora. Deixa Deus agir, que você vai ver o que vai acontecer com o cara. Eu oro mesmo para que essa polícia que anda matando os outros aqui na Estrutural seja castigada por Deus. Isso é uma oração que o cristão tem que fazer, tá? Deus, manda justiça nessa terra. São os irmãos de Caim. O que Caim está fazendo? A palavra fala, o sangue de Caim está clamando aí na terra, aí, por justiça. Aqueles que são mortos assim, gente, o cara de 24 anos, pai de uma menina de 8, uma menina de 4, na porta da casa dele, porque brigou com a esposa, o policial veio, quebrou o cara inteiro. Sabe o que é inteiro? Ele estava todo deformado, um ato de covardia, de maldade. Bateu. Nem os órgãos genitais deles foram conservados, para você ter uma ideia de como que esse rapaz apanhou. E como se isso não bastasse, deu um tiro na nuca do cara, que morre do lado da casa dele. A filha escuta o tiro. Que maldade é essa? Você acha mesmo que Deus não vai fazer nada com essa criatura? Vai. Mas vai mesmo. Porque aqui está, inclusive aqui Paulo está dizendo aqui, ó. Perdi a palavra. Ele está falando assim, ó, que as suas obras praticadas, elas são todas olhadas por Deus e você recebe de acordo com as suas práticas. Está dentro desse texto que nós lemos aqui. Depois você acha. Então, querido, o que eu quero falar nessa noite, eu quero que você fique de pé. Eu quero fazer algo com você neste instante. Você vai me dar mais 1 minuto do seu tempo. Em nome de Jesus, fica de pé. Quero te dar 1 minutinho para que você investigue teu coração. E veja se você tem feito tudo que você pode, tudo que você sabe, tudo que as suas forças lhe permitem. Se você tem se esticado o suficiente, se você tem se permitido ser esticado por Deus. Esticar dói, machuca, mas é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos maleáveis na mão dele, e não rígidos, duros, impostos. Não. Deus quer um cristão que Deus possa mover com ele. Se precisar vir para cá, que vem. Se precisar ir para lá, que vai. Não está preso a nada. Só a Deus que está preso. Está preso com algemas nos pés do Senhor. Investigue o teu coração se você tem feito tudo. Se alguma coisa lhe acusa, peça perdão ao Senhor. E peça ajuda. Peça ajuda. Fala, Espírito, a partir de hoje me ajuda. Me ajuda a acertar nessa área da minha vida. Eu não tenho feito tudo nessa área não, Deus. Eu tenho feito só um pouquinho. Meu orgulho não tem me deixado, Senhor, agir. Eu quero entregar essa área ao Senhor. Eu
quero entregar essa situação. Eu quero entregar esse meu comportamento, eu quero entregar esse meu sentimento, esse meu pensamento, essa minha posição. Eu quero entregar. Para que eu possa, Senhor Deus, caber, Senhor Deus, dentro dessa armadura que me livra dessas coisas que inflamam a minha alma contra o Senhor, o meu espírito contra o Senhor. E assim eu vou sendo ferido, e a minha vida vai se esvaindo e eu vou ficando cada vez mais longe do Senhor. Há o risco de eu passar a minha vida inteira na igreja e nunca me relacionar contigo. Há o risco de eu me apresentar diante do Senhor, ouvir a tua palavra e não entender nada, nunca ser transformado, passar a vida nessa peleja, sem nunca sentir paz no meu coração, sem nunca conseguir descansar no Senhor. Ah, Jesus, me livra disso. Eu preciso da tua armadura, eu preciso estar revestido de fé, Senhor. Eu preciso estar, Senhor Deus, revestido da verdade. A tua palavra fala, a primeira coisa que você deve vestir é o cinto da verdade. Bana a mentira da tua vida. A mentira que você mente para você mesmo. A mentira que você mente para os outros. A mentira que você mente para Deus. Deixemos nós de ser mentirosos. Primeira coisa que Paulo fala é: põe no teu cinto, põe no teu ventre, põe naquilo que é gerador de sonhos a verdade. Faça um compromisso de falar a verdade, seja ela consequência para a sua vida do que for. Fale a verdade sempre. Depois você vista o capacete, a couraça da justiça, de atos de justiça, para que você seja um homem e uma mulher justa com as pessoas que passam por você, para que você calce nos seus pés o evangelho que vai disseminar a paz, o amor, a conversão, a reconciliação das pessoas. Deixa essa palavra de juízo para Deus, querido. Para de acusar as pessoas. Para de querer enquadrar as pessoas dentro das suas leis. Não. Você não é dono do mundo. Submetam-se a Deus, diz a palavra. Sujeitem-se a Ele. Coloque na tua mão o escudo da fé e levante. Preste atenção. A espada não estava na bainha. A espada está empunhada. Paulo, quando ele mostra, ele fala: ó, levanta a palavra de Deus na tua vida. Fala ela, deixa todo mundo ver que ela está para cima. Para de se esconder que você é crente, que você é filho de Deus. Para de se esconder. Você não é agente da CIA, você não é um 007. Não. Você precisa se apresentar como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar. Eu não me envergonho do evangelho, pois ele é para mim poder de Deus. Levanta a tua espada, querida. Comece a andar, comece a marchar, comece a guerrear. Vai atrás dos teus sonhos. Para de pensar que você é um coitadinho. Você não é. Se você fosse, você não estava dentro da casa de Deus. Deus não chama coitados. Não chama. Deus não chama coitados. Deus pode até chamar fracos. Porque a estes Deus capacita.
Deus muitas vezes não chama os fortes porque eles são tão arrogantes que eles não conseguem ser capacitados por Deus. Mas Deus não chama coitados, miseráveis, não. Deus não chama. Se você está aqui, você foi escolhido a dedo por Deus. Deus te pinçou no meio da multidão e falou: eu quero você aqui. Você vai ouvir a minha palavra, você vai ser lavado pela minha palavra, e eu vou colocar uma coragem dentro de você, para você ir em todos os lugares por causa do meu nome. Amém. Deus, é isso. É isso, Senhor. É isso, Jesus. É isso. Eu quero vestir a armadura que o Senhor nos deu. E eu quero marchar como um soldado, Jesus. Que eu também sou. Nesse tempo de guerra, Mateus 24 e 25. Nesse tempo de fim dos dias, querido, as coisas não vão melhorar. Preste atenção. Para de se iludir. As coisas não vão melhorar. As coisas só vão piorar. Sabe o que Deus está fazendo com você? Está te preparando para o dia mau. Porque nem neste dia, Paulo fala, revista-se da armadura de Deus 2 vezes. Uma, ele diz, revistam-se para que vocês fiquem firmes. A armadura vai pesar em você e você vai ficar firme. E depois ele fala, revistam dessa armadura para que você possa resistir. Querido, nós estamos em tempo de resistência. Resistência. A palavra de Deus está se cumprindo. As coisas não vão melhorar. E aquele que resistir, aquele que perseverar, receberá a vitória, a coroa da vida. Vai se acostumando com isso. Vai se acostumando com o sofrimento. Mas não se preocupe não. O Senhor é aquele que dá paz em meio ao sofrimento. Nós te louvamos, Jesus, pela tua palavra. Te louvamos, Jesus, por essa revelação, por essa sabedoria que o Senhor nos entrega de tão bom grado, Senhor. Eu fico impressionada como o Senhor não desiste de nos instruir. Como o Senhor faz as coisas tão boas assim para nós, Senhor. Tão boas para nós. O Senhor tem nos ensinado dia após dia. O Senhor nunca nos deixa sem direção, Deus. Que coisa tremenda, Deus. Sempre que estamos numa bifurcação, o Senhor fala, pega ali. É para lá que eu vou, Deus. Eu não vou hesitar. O Senhor está mandando eu marchar, eu vou marchar, Deus. E se aprouver ao Senhor me entregar todos os despojos na mão do meu inimigo, eu recebo, Senhor. Eu recebo. Se o Senhor quiser me entregar o território do inimigo, Senhor, eu também recebo. Agora, se o Senhor desejar que eu fique aqui, só resistindo, eu também recebo, meu Deus. O Senhor sabe o que é melhor para mim. Aqueles que esperam no Senhor nunca são frustrados. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Senhor, eu tenho te amado. Eu tenho te amado, Deus. Meu coração fala isso para mim. Que eu tenho amado o Senhor. Eu tenho abrido mão de mim mesma. Eu tenho tanta consciência disso, Deus. Obrigada por isso. Obrigado porque minha consciência não me engana. Eu sei que eu tenho aberto mão de muita coisa. E eu louvo o teu nome por isso. A palavra diz que quem faz isso não se arrepende. Não. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja deu uma salva de palmas ao Senhor.